1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, irmãos, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua adoração, até aqui, Senhor, prestada a ti. E agora, Senhor, como um ato da nossa adoração também ao Senhor, como um ato de fé, os nossos lábios se cerram para ouvir a instrução da tua palavra, Senhor. Nós a ouviremos, Senhor, e não lutaremos contra ela, antes nos submeteremos, porque cremos que as tuas palavras são verdadeiras, Senhor. Conduz-nos à devida interpretação delas. Conduz-nos, Senhor, à vivência e à aplicação delas, Senhor, para que sejamos, como o Senhor chama aqui de nós, povo teu, que anda segundo, Senhor, os teus desígnios. Nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como foi orientada a igreja, nós separamos algumas poucas exposições ainda nesse semestre, a fim de avançarmos numa instrução que não teve uma ênfase até então, além de algumas exposições específicas, conforme o texto permitia tal aplicação, sobre um tema fundamental para a nossa vida como igreja, que diz respeito à evangelização, isto é, o anúncio do evangelho. Isso porque, não apenas pela necessidade de amadurecermos um pouco mais como crentes na caminhada com o Senhor, mas também porque, a partir do ano que vem, pela providência do Senhor, e se assim o Senhor o quiser, nós avançaremos em um outro momento da nossa igreja, que envolve plantação ou o suporte a congregações em outros municípios ou em outras regiões da nossa cidade ou do nosso estado. Então, irmãos, para isso é necessário nós estarmos convictos do que a palavra de Deus nos diz, para que nós façamos aquilo que Ele quer que nós façamos. E nós vimos na exposição anterior, irmãos, que Pedro ele escreve essa epístola a crentes que estavam espalhados por toda a região do Império Romano, em especial, provavelmente, alguns judeus que haviam crido e estavam espalhados na região do Império Romano. E ele escreve para tratar da vida cristã, mas especificamente ele trata de como lidar com a perseguição enquanto se professa a fé em Cristo. E uma das coisas que ele trata é no contraste entre aqueles que não creem no Senhor, que é resumido aqui chamado de desprezadores da pedra angular, que é Cristo, e aqueles que creram no Senhor. E quando ele vai falar sobre aqueles que creram no Senhor, ele os define assim: vocês que creram são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido pelo Senhor. Esses atributos da igreja, irmãos, nós falamos sobre isso na exposição passada, a definem como um povo, como corpo, mas também vinculam ao propósito, ou a um dos propósitos pelos quais o Senhor estabeleceu um povo sobre a terra, que Pedro fala logo em seguida: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na exposição passada, irmãos, nós vimos que o Senhor redimiu um povo para si, a fim de fazer dele o seu instrumento para chamar outros a participarem dessa redenção, a usufruírem dessa obra de redenção, essa obra de salvação. Então, o que nós somos, irmãos, está vinculado ao propósito da nossa existência. E parte do nosso propósito, que não é somente, ou meramente, ou principalmente a evangelização, mas parte, sim, substancial do nosso propósito é e envolve o anunciar o evangelho do nosso Senhor. Então, nós vimos, irmãos, que esse texto nos ensina dois fatos doutrinários. O primeiro é que a evangelização é um aspecto essencial e intrínseco ao ser da igreja. Se é igreja, se é povo de Deus, a evangelização está associada ao que nós somos. Não tem como separar uma coisa da outra. O segundo fato, que é o que nós vamos ver agora, diz respeito à evangelização como anúncio e testemunho da obra do nosso Senhor Jesus Cristo e dos benefícios que Ele conquistou para pecadores, crentes e arrependidos. Então, irmãos, não apenas que nós devemos evangelizar, mas o que é isso e o conteúdo do que é isso, esse texto aqui, irmãos,
nos ensina. Portanto, queridos, vejamos mais uma vez a segunda parte desse versículo para entendermos o que é a evangelização e o conteúdo dessa evangelização. Veja, por favor. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, irmãos, na exposição passada, nós vimos a nossa relação com a evangelização. É uma evangelização é uma relação inseparável. Agora, Pedro vai nos ensinar, inspirado pelo Espírito, o que é essa evangelização e qual é o conteúdo dela, irmãos. Então, nós temos aqui o que nós devemos fazer e qual é o conteúdo daquilo que nós devemos fazer. E isso aqui, irmãos, é de grande importância. Porque veja a tentação que é comum nos nossos dias. É eu fazer qualquer coisa e chamar isso de evangelização. E dizer que eu estou anunciando o evangelho quando eu não estou. Nem na forma de fazer, nem no conteúdo do que é feito. E se você não percebeu a gravidade disso, se a igreja do Senhor não atenta ao que Ele ordena fazer, com o conteúdo do que Ele ordena fazer, o fruto que vai ser gerado, provavelmente, se a graça e a misericórdia extraordinária do Senhor não operar ali, apesar dos meios errados, não será o fruto esperado de uma verdadeira conversão e de uma verdadeira fé. Então, irmãos, esse ponto é muito importante. A primeira pergunta aqui é: o que nós devemos fazer? Pedro ele diz claramente, nós devemos anunciar. É o verbo que ele usa aqui. Vocês foram alcançados pelo Senhor para anunciar. A gente vai ver já o que deve ser anunciado. Mas a primeira coisa para a gente entender é esse verbo que fazer, irmãos. Quando se trata de evangelização, irmãos, o que fazer é de grande importância e isso é claramente definido na Escritura Sagrada. A Escritura ela não se silencia, justamente em razão da importância disso. Nós teremos, irmãos, no decorrer dessa pequena série, uma exposição ou duas, só para fundamentar ainda mais esse o que fazer e o conteúdo do que fazer. Porque, mais uma vez, até isso se tornou relativizado nos nossos dias. Até a definição certa e exata do que Deus quer tornou-se desprezado pela igreja, chamada igreja evangélica. Todavia, irmãos, esse texto aqui já nos ensina algo básico e fundamental sobre evangelização. De forma negativa aqui, irmãos, a partir desse verbo, vocês foram chamados para anunciar o que não é evangelização. Evangelização, irmãos, não é fazer ação social. Como vou argumentar, a ideia desse verbo aqui não inclui fazer ação social. Então, igreja fazer ação social não é igual a evangelização. A igreja pode socorrer aos necessitados, primeiramente na ordem que a Escritura coloca, primeiro da sua família, você crente, depois pelos seus dízimos e ofertas, os seus irmãos em Cristo na sua igreja local, depois dos irmãos da sua igreja local, os irmãos de outras regiões, de outras igrejas, e aí então, aqueles que não servem ao Senhor, no tocante à dinâmica de igreja local. Isso aqui é um critério neotestamentário para a ação da igreja como um corpo, não individualmente o crente. O crente ele pode, na sua liberdade, fazer as três coisas concomitantemente, as quatro coisas concomitantemente. Mas entenda que fazer ação social não é igual à evangelização. Então, se uma igreja quer fazer um sopão, amém, meu irmão. Vá lá, ame o próximo, supra a necessidade daquelas pessoas que estão na rua, por exemplo. Mas não diga que isso é evangelização. E isso pode ser um caminho, uma porta. Isso pode vir como uma autenticação de um testemunho. Veja, eles falam do amor e eles estão aqui amando, mas isso não é igual à evangelização. Também não é evangelização, irmãos, a Escritura não valida cantar música para os ímpios. Fazer uma serenata na porta daqueles que não creem no Senhor, fazer uma cantata, fazer peças musicais, isso não é evangelização. Você não encontra um só apóstolo reunindo os 12 apóstolos em um coral. O coral dos 12 apóstolos, se levantando em Éfeso e pregando o evangelho, cantando música. Você não tem isso. Então, se nós devemos fazer o que o Senhor prescreveu, está aqui posto na prática dos apóstolos. O que é que os apóstolos faziam? Isso que o texto está aqui. Eles anunciavam. Mas não é cantar música para ímpios que é evangelização. Ou ainda fazer shows pirotécnicos.
Tem grupos de evangelização que gastam uma energia incrível em como fazer shows pirotécnicos, marabalismo, cuspir fogo, dar mortal, para frente, para trás, chupar manga enquanto assovia. E aí chama isso de evangelização. Isso não é evangelização. Quiçá pode ser usado como algum instrumento para abrir uma porta. Tão pueril que isso é. Ainda, irmãos, dar testemunho não é evangelização. Você chegar aqui, imagine vocês, o pastor, chegar no culto e falar assim: irmãos, eu quero contar meu testemunho de vida. Eu era assim, eu era assado, levei 15 facadas, 30 tiros, fui afogado, mas hoje eu creio em Jesus e estou salvo. Isso não é evangelização. O testemunho da vida dos crentes serve como ilustração do evangelho que está sendo anunciado, mas isso em si não é evangelização. Fazer pantomimas ou peças teatrais ou danças sem sentido. Irmãos, isso está longe de ser evangelização e pregação do evangelho. Movimentos aleatórios e sem sentido. Não, eu estou pregando, você não está pregando o evangelho. Isso não é pregar o evangelho. O que é que um movimento vai dizer que Cristo é Senhor e Salvador da... Ainda, irmãos, eu poderia colocar aqui, para garantir que tudo vai ser incluso, qualquer marmota inventada pela igreja evangélica contemporânea não pode ser encaixada como evangelização. O que é, então, irmãos, a evangelização à luz do texto aqui de Pedro? Pedro fala: vocês foram chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. O verbo aqui, irmãos, que Pedro usa, na sua estrutura, quando você olha no grego, ele é muito parecido, ele tem elementos quase que como de radical, com a palavra evangelho. E o que é a palavra evangelho? É a boa notícia. Esse anunciar que Paulo usa aqui significa literalmente publicizar, tornar público por meio de um anúncio através de palavras. Todos os verbos que o Novo Testamento usa para a evangelização, para a pregação, para o trabalho pastoral, o trabalho anterior dos apóstolos, para o trabalho da igreja em compartilhar o evangelho, está associado ao anúncio oral, verbal, que assim o seja, do evangelho. Anunciar, irmãos, nesses termos aqui, implica em descrever fatos, explicar estes fatos e aplicar esses fatos. Pegue qualquer pregação dos apóstolos no livro de Atos, qualquer. E o que é que você vai ver? A descrição da obra de Cristo, a explicação da obra de Cristo e a aplicação da obra de Cristo. É muito mais fácil eu colocar uma placa para todo mundo ver Jesus te ama de uma forma tão genérica, tão superficial, tão... Mas quem é Jesus? O que significa ele amar? Quem é você para que ele venha lhe amar? Isso aí tem uma grande diferença. É muito mais fácil o generalismo do que a igreja do Senhor levar com seriedade isso e se capacitar para poder anunciar as virtudes do seu Senhor. Aquele que o alcançou, irmãos. Portanto, não há evangelização enquanto não houver, irmãos, descrição e explicação do que deve ser proclamado. E, consequentemente, aplicação disso, chamando os homens a se aproximarem daquele que é anunciado. E, sem dúvida, irmãos, há uma ou duas formas indicadas na Escritura com essa ideia do anúncio, que é a pregação pública. E entenda que pregação pública como acontecendo em um culto público ou em ocasiões públicas, em que muitas pessoas se reúnem ou são objetos, alvos da pregação, na verdade. E a segunda forma é a pregação privada, que envolve nível de relacionamento. Quando um crente tem um relacionamento com quem não crê no Senhor Jesus, fala do Senhor, ele está anunciando o evangelho. Então, queridos, pecam num tocante à evangelização aqueles que fazem outra coisa ao invés de anunciar o evangelho. Eu sei, irmãos, que muitas vezes é difícil nós considerarmos estas coisas, mais uma vez, especialmente numa cultura evangélica que em muitos aspectos perdeu-se no que a palavra do Senhor está mandando.
esse pastor que vos está pregando esse assunto, se você voltar 10 anos, não volta muito não, que o negócio fica pior, mas se você voltar uns 10 anos, fazia coisas que hoje a palavra do Senhor, claramente, você está errado, Christopher. Você não deveria ter feito isso. O Senhor foi misericordioso. O Senhor até pode ter usado aquela marmota que você fez para alcançar alguém, mas isso não invalida o que o Senhor está ordenando, ao contrário. Nós fazemos o que o Senhor ordena. E mesmo que isso me atinja no que eu tenha feito ou no que eu tenha defendido no passado, eu quero aquilo que é a vontade do Senhor. E então eu avanço para fazer aquilo que é devido, irmãos. Só que não tem como entender o que fazer separando do que deve ser anunciado. Eu tenho que anunciar, mas o quê? Qual é o conteúdo? E aí Pedro também nos ensina aqui, irmãos, inspirado pelo Espírito. Pedro afirma que nós devemos anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele, irmãos, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é o próprio Deus em Cristo, ou nós também poderíamos dizer o próprio Cristo. E é interessante porque aqui Pedro está resumindo a obra da salvação como isso. O Senhor nos tirando das trevas de Satanás, do mundo e do pecado, e é isso que significa o estado do ímpio, daquele que não crê no Senhor, ele está em trevas, ele o tira das trevas e o transporta para a sua maravilhosa luz. Portanto, irmãos, devemos anunciar as virtudes do Senhor. Ora, o que é essas virtudes aqui que o texto está se referindo, irmãos? As virtudes, irmãos, elas se referem às excelências de alguém. Diz respeito àquilo que é de melhor em uma pessoa, o que é de bom, não meramente no sentido moral. Mas quando você vai falar das excelências da sua esposa, você descreve aquilo que naquilo que ela bem faz, naquilo que ela é como mulher, naquilo que ela é no que faz como esposa, como mãe. A mesma coisa um profissional, você vai descrever as excelências dele, você, esposa, vai descrever o seu esposo. Então, as excelências envolvem, irmãos, tudo aquilo que é incomparável, o que é de mais digno de chamar atenção em alguém. Então, irmãos, Pedro nos diz, ele está nos dizendo que nós devemos mostrar aquilo que há de excelente em nosso Senhor. É isso que nós vamos anunciar. É a tua vida? Não. É alguma experiência tua? Também não. É o teu Senhor. É o que Ele é. A sua excelência, irmãos, está associada justamente àquilo que Ele é e àquilo que Ele faz. A excelência de Cristo é o seu ser, a sua dupla natureza, a sua encarnação, a sua condição como cabeça do Parque da Graça, a sua condição como um redentor. Ele é inigualável, ele é incomparável. As suas excelências no que diz respeito ao seu ser. A igreja tem que anunciar. Mas também as suas excelências com relação ao que ele faz, o que ele fez na obra da redenção e o que ele continua fazendo através do seu Espírito. Tudo que ele é como redentor, tudo que ele fez na sua vida perfeita, os seus milagres, a sua pregação, o seu ofício de profeta, o seu ofício de sacerdote, o seu ofício de rei. Tudo isso faz parte das virtudes, irmãos, do que ele é e, consequentemente, do que ele conquistou para pecadores arrependidos. Então, meus irmãos, anunciar o Evangelho é anunciar o próprio Cristo, o que ele é e o que ele fez. A evangelização, irmãos, Thomas Boston, um presbiteriano escocês, ele tratando sobre a pregação, ele fez um paralelo, ele disse, o pregador, ele falando do ministro, mas isso aqui é aplicado a qualquer evangelização. O pregador, ele é como o servo de Abraão quando foi enviado para ir atrás de uma esposa para o seu filho Isaque. O que é que o servo de Abraão fez quando ele encontrou Rebeca? Ele conta toda a glória de Isaque. Ele mostra para ela o plano do seu Senhor. Ele quer uma esposa. E ele vai e expõe para ela toda a riqueza dele. Olha aqui o ouro do meu Senhor. Olha aqui a glória do meu Senhor. Venha, seja esposa dele. Venha, case-se com ele.
Irmãos, o que a igreja tem que fazer é justamente isso, e não tem nada além disso para a igreja fazer. É expor para aqueles que se levantam contra Cristo ou que não o creem ainda, dizendo: esse Senhor é maravilhoso, Ele é excelente, Ele tem virtudes inigualáveis. Olha para o seu ser, Ele é Deus homem, Ele viveu uma vida perfeita, Ele encarnou sendo o Senhor do universo, Ele se fez uma criança, Ele cresceu, Ele foi obediente aos pais, Ele obedeceu todos os mandamentos, Ele operou obras maravilhosas para mostrar o seu poder no Espírito. Ele morreu injustiçado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está sentado à destra do Pai, Ele é o perfeito sacerdote, o perfeito profeta, o perfeito rei. É isso que é evangelizar, irmãos. É falar do Senhor. E para que não haja dúvida, queridos, para que não haja dúvida, quando você olha, veja comigo o capítulo 1, Pedro ele já havia falado sobre a pregação e sobre o fato desses irmãos terem sido alcançados pelo Evangelho. Olha o que ele diz. No capítulo 1, é dito, versículo 11, indagando o tempo ou a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora, veja, que agora vos foram anunciadas. Que coisas? Que coisas ele está dizendo que foi anunciada? A obra de Cristo, os sofrimentos dele e a sua glória. Ele avança. Que foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E aí, quando você vai para o final do capítulo, veja, por favor, ele vai falar sobre nós termos sido gerados pela palavra, né? Nós temos crido na palavra. Ele diz, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O que deve se falar? A obra de Cristo. Outra forma de dizer isso, a palavra. A palavra. Por isso, queridos, não tenham dúvida. Pecam num tocante à evangelização aqueles que querem apresentar outros conteúdos na pregação que não sejam as virtudes de Cristo e a palavra. Pecam, irmãos, com grave pecado. Então você vê igreja fazendo série expositiva a partir dos Vingadores, os personagens da Marvel. Igreja falando de teorias e ideologias iníquas como se fosse evangelho para alcançar pecadores, quando aquilo não é o evangelho. Pregadores que, ao invés de expor a Escritura Sagrada, eles contam as suas próprias visões, os seus próprios sonhos. Isso não é evangelização. E nós precisamos, irmãos, ter isso com muita clareza, a fim de que nós não apoiemos o que é contrário à palavra do Senhor e que nós buscamos diligentemente fazer o que o Senhor está ordenando. Por isso, crente, a primeira coisa que você precisa se questionar é: você está firme no Evangelho, na compreensão dele, para você anunciar àqueles que não creem? Não venha com essa de que eu não sou tão bom assim na explicação, meu irmão. O Evangelho é simples. Uma criança ele consegue entender. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós somos preguiçosos para estudarmos a palavra. Nós somos negligentes no ouvir a pregação da palavra para entendermos as doutrinas que são expostas. Hoje em dia, qualquer pregação um pouquinho mais profunda já incomoda muitos crentes. E você continua na superficialidade. Ai, porque muita dessa superficialidade não é evangelho. E muitos em sua superficialidade, dizendo que creem em Cristo, não creem no Cristo revelado na Escritura.
Você está pronto para apresentar a razão da sua fé, como Pedro vai falar na segunda epístola, no capítulo 3? Por que o teu Cristo é Deus? E por que ele é perfeitamente homem também? Por que ele precisava encarnar? Por que ele fez o que fez? Por que ele tinha que morrer? Que negócio é esse da justiça dele ser imputada sobre pecadores? Por que a fé e arrependimento? Você está pronto para anunciar o evangelho do teu Senhor? Você foi chamado para isso, meu irmão. Não é só o seu pastor que tem que ensinar o beabá do evangelho, não. Nós ensinamos para que a igreja seja capacitada a anunciar o evangelho para outros também. Você deve estar preparado para anunciar as virtudes do teu Cristo. Portanto, conheça, crente, o teu Cristo. Não de forma genérica, não como você o imagina, mas como que de fato ele é, para a sua própria salvação e para apresentá-lo a outros. Também, irmãos, de forma prática, nós devemos enfatizar aqui, irmãos, a pregação pública da palavra, além dessa pregação privada. Preze pelo culto público, que envolve a sua instrução, mas também envolve o anúncio do evangelho. Talvez você que está aqui e não crê no Senhor, você deve ter entrado em alguma igreja dita evangélica e talvez ouviu coisas terríveis, marmotas, que não são evangelho. Hoje, enquanto o povo de Deus é instruído sobre o seu papel, e isso não é ocultado de você, sim, nós queremos que você creia. Isso aqui não é um proselitismo religioso meramente, nem querer uma filiação política, isso aqui diz respeito à salvação eterna. Que grande lucro um homem pode ter com o evangelho puro e simples? Nenhum. Lucro financeiro? Nenhum. Mas lucro para a tua alma, para a tua eternidade. Então, aqueles que foram alcançados pelo Senhor, querem sim que você ouça o evangelho, eu quero que você saiba disso. Mas saiba que o evangelho é centrado em Cristo, no seu ser e na sua obra. A melhor forma, irmãos, de pregação é instalar pontos de pregação, mantermos ministros para que eles façam essa obra em regiões. E depois, e é depender do contexto, irmão, se propício ou não, como é uma cidade interior, a pregação em praças, estudos bíblicos de casa em casa, são formas de vida de evangelização. São formas sóbrias. Investimento em relacionamento, pregação pública. Então as igrejas devem, irmãos, trabalhar para, assim que os seus recursos forem possíveis, plantar outras igrejas em regiões onde não há pregação fiel. Não é chover no molhado, é onde não há pregação fiel, e manter ministros lá. Para muitas igrejas é oneroso manter mais 1, ou 2, ou 3 ministros para pregar o evangelho, mas, meus irmãos, é essa estrutura de capacitação que o Senhor estabeleceu. Você vê a confusão em algumas denominações, para não falar necessariamente da nossa, que colocam qualquer um para pregar o evangelho no interior, ou em lugares ermos, e que tragédia acontece lá. Que tragédia, porque não são homens chamados e capacitados para isso. Então a igreja tem que estar pronta para isso, irmãos. Como nós provaremos no decorrer dessa série, irmãos, esse foi o método de Cristo e dos apóstolos, a ênfase no anúncio. E o conteúdo deles foi o próprio Cristo. Temos convicção, irmãos, do que nós temos que fazer para que nós cumpramos um dos propósitos da nossa existência como povo de Deus, que é anunciar as virtudes daqueles que nos chamou. Quando você faz isso individualmente, você cumpre o seu propósito. Quando você, em igreja local, nós como igreja local, fazemos isso plantando pontos de pregação, congregações, trazendo bons ministros para assumir esses campos, ou formando bons ministros, a igreja está cumprindo o seu papel. E nós veremos o reino de Cristo sendo alargado na nossa região ainda mais. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e te agradecemos, porque no passado,
quando nós não éramos povo, Senhor, conforme Pedro fala, logo em seguida, Senhor, ao versículo 9, no versículo 10, ele diz que houve o tempo em que nós não éramos povo, mas que agora somos. E nós agora somos, Senhor, porque o Senhor levantou o povo teu lá atrás, que nos anunciou o teu evangelho, Senhor. Ó Senhor, então, que a tua causa, que a expansão do teu reino não morra em nós, Senhor, mas nos usa no anúncio das tuas virtudes. Tu que nos tiraste das trevas para a tua maravilhosa luz, Senhor. Capacita-nos como igreja, primeiramente, nesse ponto, Senhor, desse texto que nós meditamos nesses 2 dias do Senhor, naquilo que nós devemos fazer, o conteúdo que nós devemos fazer e no que nós somos em relação a isso, Senhor. Então, faz-nos diligentes na nossa vida particular e privada, mas também como igreja local, Senhor. Nós oramos pedindo perdão a Ti, Senhor, por toda a nossa falha nessa área, a nossa timidez em anunciar aquilo que é poderoso, embora a nossa falta de vergonha, Senhor, em anunciar outros projetos, em publicizar outras coisas, Senhor, da nossa vida temporal. Nos perdoa, Senhor, e nos dá intrepidez e ousadia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.